Meus amigos, boa tarde. Eu queria, inicialmente, saudar aqui o nosso querido ex-presidente, Luiz Fernando Pinheiro Franco. Seja muito bem-vindo. Luiz Fernando presidiu a nossa casa aqui há quase 20 anos. Uma honra tê-lo aqui todas as vezes. Muito obrigado, Luiz Fernando. Eu queria também, em nome do querido acadêmico Enio Búfalo, cumprimentar a todos os acadêmicos aqui presentes. É uma honra ter o Enio aqui, faz tempo que eu não via. Seja muito bem-vindo hoje e sempre. E também queria saudar o nosso membro honorário, Jurandir Marcondes Ribas, que presidiu a Academia Paranaense de Letras. São tantas academias, essa é de medicina, essa é de medicina. Então, o Jurandir, que mora pertinho, né, mora lá no Paraná, veio aqui nos prestigiar. Seja muito bem-vindo, Jurandir. E também, eu sei que hoje aqui nós temos uma bancada do ramo do direito muito grande. Mais ou menos 30% quase aqui da bancada é do pessoal do direito. E eu queria, em nome do professor doutor Jorge Alessandro Tomelin, que é professor coordenador de mestrado em Direito Médico da Unisa, saudar toda a bancada de Direito que está aqui presente, que foi realmente arregimentada pelo nosso palestrante aqui de hoje, com certeza. Bom, antes de começar propriamente dita a nossa tertúlia, permita-me fazer algumas palavras em homenagem ao nosso palestrante. O nosso palestrante é natural de Campinas, e nós estávamos aqui há pouco discutindo com os colegas de Campinas para saber se a gente chama de campinense ou de campineiro. Mas essa vai ser uma questão para depois. Então, o Clóvis ele é de Campinas, natural de Campinas, radicado em São Paulo. Ele se graduou na tradicional Escola Paulista de Medicina, que hoje pertence à Unifesp, e teve a honra de ser escolhido o orador da turma dele, da Unifesp, em 72. Ele se especializou em pediatria, no Hospital Infantil Menino Jesus, e foi o fundador da Clínica Infantil Pedroso. O Clóvis também tem uma ligação muito grande com a parte acadêmica, universitária. Ele foi preceptor e coordenador da residência médica em pediatria no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, que é um grande hospital na região onde eu moro, onde eu vivo lá, na Zona Norte. E ele também, nesse hospital, ele foi um dos membros fundadores da Comissão de Ética e também presidiu a Comissão de Ética Médica desse hospital. O Francisco Clóvis Constantino, ele é doutor em bioética e obteve esse grau na Universidade do Porto, em Portugal. Aqui em São Paulo, ele é o responsável pela unidade de São Paulo da International Chairs in Bioethics, uma entidade internacional. O Clóvis também, ele tem bom, todos nós da medicina já sabemos disso, né? Ele tem uma carreira muito grande no associativismo médico. Então, ele já pertenceu e pertence a diretorias da Associação Médica Brasileira, da Associação Paulista de Medicina, teve uma vinculação muito grande com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, presidindo essa egrégia instituição, 2003, 2004, e ele também foi vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e também editor da revista de bioética do Conselho Federal de Medicina. Afora isso, nos tempos que sobra, o Clóvis ele já presidiu a Sociedade Brasileira de Pediatria Regional do Estado de São Paulo. Ele foi primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria Nacional e atual presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é professor de bioética na Universidade de Santo Amaro, na Unisa. E, para nossa alegria e nossa honra, ele é nosso confrade aqui da Academia
de Medicina de São Paulo, ocupa a cadeira 122 e tem por patrono o grande Hilário Veiga de Carvalho. Clóvis, umas pequenas palavras para tentar resumir o quão grande você é na nossa categoria médica. Então, por gentileza, a palavra é sua. Enquanto você faz a apresentação, nós escutaremos degustando nosso almoço. Excelente tarde a todos nós, a todos vocês, prezadíssimos confrades e prezadíssimas confreiras, dignos convidados desta honra de ser convidado a esta conversa com todos vocês durante esta tertúlia, a respeito de um tema que abracei em 1995, em paralelo com a minha especialidade médica, que é a pediatria. Sou campineiro, como disse o presidente na apresentação, toda a minha família ainda mora lá, minha mãe, com 96 anos, está lá, conversamos todo dia, por telefone, por videochamada, etc. Mas eu tenho também o prazer de ter aqui, nesta reunião, a minha colega de disciplina, a professora Ana Zoner, ali de azul. Nós fundamos a disciplina de Ética Médica e Bioética Avançada, Ética Médica e Bioética 2, há 11 anos, lá na Universidade de Santo Amaro, e temos tido essa trajetória com essa disciplina lá naquela universidade. E temos aqui os representantes também da pós-graduação, na Faculdade de Direito, da Unisa, aqui representado pelo professor Jorge Tomelin. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que o corpo docente, né, do curso de mestrado em Direito Médico da Unisa, fazem parte um ex-ministro do Supremo, né, que é o professor Lewandowski, que agora está no Ministério da Justiça, e o atual ministro, que é o ministro Mendonça, que faz parte do corpo docente. É um corpo docente de advogados, no qual eu me inseri como único médico, né? E às vezes me sinto meio peixe fora d'água, mas eles gostam de mim um pouquinho lá, né? Mas hoje a proposta é que o microfone está falhando um pouquinho, o ensino da ética médica e da bioética na graduação em medicina, e é o que nós fazemos aqui na Universidade de Santo Amaro, onde nenhum interesse para essa palestra, quer dizer, talvez tenha, porque se eu formar bons médicos, eu vou ser bem atendido algum dia num pronto-socorro. Então, esse é o meu conflito de interesse, né, para ministrar essa palestra. Vocês estão vendo aí por que eu coloquei a primeira estrofe do hino nacional aí na tela. Porque faz parte da nossa trajetória no semestre da nossa disciplina, a apresentação do Código de Ética do Estudante de Medicina e do Código de Ética Médica. E esses códigos são formados por textos que são artigos, que são alíneas, textos que são princípios, enfim. Esses textos nós fazemos de forma interativa que os alunos interpretem. E esses meninos têm muita dificuldade em interpretar textos. Inclusive, a gente coloca, né, professora, a primeira estrofe do hino nacional para ver se eles entendem o que está escrito aí, e depois de um certo tempo só que eles vão começar a compreender o sentido dessa estrofe inicial do hino nacional, né? E é isto que nós inicialmente apresentamos para eles, né? O Código de Ética do Estudante de Medicina, que é um código de ética bem jovem, ele já está na sua 3ª edição. Teve uma edição da Associação Paulista de Medicina, uma edição do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e essa última edição, que é do Conselho Federal de Medicina, ali o verdinho ao lado esquerdo. E esse aqui é o último Código de Ética Médica que nós também apresentamos durante as aulas que nós utilizamos aí no semestre todo, para o 4º semestre, né?
o segundo ano de medicina, lá na universidade. Eu tenho que lembrar, quando falo de bioética, eu também falo, nós falamos isso para os alunos, desta pessoa, né, deste oncologista norte-americano, o Potter, que ele escreveu, no início dos anos 70, vários artigos que se referiam à sobrevivência humana, em função do avanço tecnológico importante que o mundo estava vivenciando, e ele, com a máxima de nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, ele escreveu vários artigos que depois culminou com esse livro, que é A Ponte para o Futuro, The Bridge of the Future, que é a ciência da sobrevivência humana, e aí ele propõe uma interação, uma convivência e um ensino paralelo das ciências e das humanidades, né? Então, a finalidade dele promover a dignidade humana, a qualidade de vida, em função dos avanços técnicos, que eram muitos e muito rapidamente colocados, defesa do equilíbrio ambiental, para que houvesse o seguro da humanidade. E a bioética foi evoluindo. Antes de passar a explicar esse slide aí, eu quero dizer que, em 1970, no próprio ano que o Potter escreveu esses artigos e esse livro, lá em Washington, o Hellinger já fundou o Instituto de Ética na Universidade de Georgetown, que foi um instituto que se propôs a estudar, do ponto de vista científico e ético e humanitário, questões relacionadas à reprodução humana, né? São duas pessoas muito importantes no início da bioética, o Potter e o Hellinger. E só que antes disto, já havia um autor, um médico alemão chamado Fritz Jar, que em 1927, muito antes, escreveu um artigo, publicou num periódico alemão chamado Cosmos, escreveu um artigo e utilizou pela primeira vez esse neologismo, bioética. Portanto, o neologismo que nós atribuímos até se conhecer esse artigo do Fritz, bioética era atribuído ao Potter, mas a primeira pessoa que falou em bioética como palavra, como vocábulo, como neologismo, foi o Fritz Jar, né? Então, essa questão histórica nós recuperamos, foi recuperada. A bioética ela é transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, correlacionando tudo o que se pode fazer em termos de disciplina, e construindo algo que transcende a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. O que transcende tudo isso? É o debate, é o pluralismo, é a possibilidade da pessoa entrar numa discussão com uma opinião e sair com uma opinião diferente, porque ela foi convencida com fundamentos por outra pessoa que estava na reunião, e isto fez com que ela tivesse reflexão e alterasse a sua forma de pensar. Esse é o pluralismo bioético. Não é possível pensar em bioética sem entender o pluralismo e essa transcendência da transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Bom, 1970 nós estávamos. Aí, em 1978, o governo americano publicou o relatório Belmont, né, que significou as questões relacionadas às pesquisas em seres humanos e os mecanismos éticos para se fazer isso. Tudo isso vinha daqueles problemas que ocorreram lá na Segunda Guerra Mundial, né? E o relatório Belmont publicou, então, em 1978, os princípios bases para o relacionamento humano e interprofissional na área da saúde, dando ênfase, mais uma vez, ao respeito pelas pessoas, à beneficência e à justiça. Então, 78, o relatório Belmont. E, em 79, esses dois professores da Georgetown University, naquele instituto fundado pelo Hellinger, publicaram esse livro, que são os princípios
da ética biomédica, e eles sistematizaram aqueles 4 princípios que haviam sido colocados no relatório Belmont como relacionados a pesquisas em seres humanos. Os 2 autores aqui já os colocaram também para a assistência do médico à saúde propriamente dita. Então, e aí foram sistematizados os princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia e justiça. Lembrando que beneficência e não maleficência são princípios de 2.500 anos, são hipocráticos. Quem falou pela primeira vez na vida para os alunos, olha, vocês que vão fazer medicina, primeiro não causem mal, foi Hipócrates, primum non nocere. Mas, se possível, produzam benefícios a eles. Esses 2 princípios são hipocráticos. Depois, com as revoluções democráticas, século XVII, XVIII, começou-se a debater no mundo a autodeterminação das pessoas, dos povos, a democracia. E a medicina veio incorporando isso também no século XX. E com o custo da medicina, com o custo da assistência à saúde, porque saúde não tem preço, mas tem custo, começou-se a debater internacionalmente o princípio da justiça, que é a justiça da distribuição dos recursos, e os 2 autores sistematizaram esses 4 princípios nesse livro. E estes 4 princípios, hoje, para quem é bioeticista, quem faz bioética, são um verdadeiro mantra, né? Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Nós utilizamos isto como ferramentas para tomadas de decisões médicas, e não só médicas, de outros profissionais da saúde também. Bom, aqui no Brasil, nos anos 90, nós tivemos uma bioética com motivação política, social, ambiental. Foi discutido muito a equidade, nós já estávamos na vigência, do SUS, né? E na vigência da nova Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã, e aqui no Brasil começou, então, a se discutir bioética. Em 1995, foi fundada a Sociedade Brasileira de Bioética, aqui em São Paulo. Mas o Conselho Federal de Medicina já havia publicado lançado uma revista chamada Bioética, que existe até hoje, da qual eu tive, num certo período, a honra de ter sido o editor. Em 1995 foi fundada a Sociedade Brasileira de Bioética, e foi nesse momento em que eu despertei para essa discussão toda aqui em São Paulo. E aí vamos discutir um pouquinho como é que nós, eu, a professora Ana e o corpo docente lá da nossa universidade, fazemos com a educação bioética e os estudantes de medicina. Isto é uma verdade hoje em dia, né? Quando vocês observam alunos de antigamente e alunos de agora, nós vemos que eles pensam em si próprios, né? Infelizmente, é algo que nos coloca em debates e reflexões dentro da sala de aula muito profundos, e nós tentamos mostrar para esses meninos, para essas meninas, a responsabilidade em relação à profissão que eles escolheram, né? São muito individualistas, porque hoje em dia a sociedade mundial é assim, né? A sociedade mundial, ela vive numa época de desconfianças, desconfia-se de tudo e de todos, todos somos culpados de algo até se prove o contrário, né? O contrário do direito, né, professor Jorge? Né? Queremos estar junto a pessoas que se parecem conosco. Não, eu não vou me juntar com aquele grupo lá, eu fico aqui. E dentro da sala de aula, né, professora, os grupos se formam também, né? E também com esse pensamento, a diferença incomoda, então é melhor não olhar para ela. Por que eu vou olhar para um morador de rua? Não vou olhar, isso me incomoda. Então, isso é o momento em que nós vivemos. Essa citação é do Aloysio Seródio, lá da Escola Paulista. O Aloysio Seródio, ele fez uma belíssima dissertação de mestrado e uma belíssima tese de doutorado, e vocês vão ver que eu vou citá-lo aí várias vezes pela pesquisa importantíssima que ele fez em relação à ética e bioética. Tudo isso que está contido no slide anterior nega a essência do ser humano, né? Que está fundada no princípio da alteridade, né?
que é a capacidade de sairmos de nós mesmos por meio do encontro com o outro. É isto que os médicos têm que entender que precisam fazer quando estão exercendo a sua missão, né? Mas a sociedade contemporânea, as atividades profissionais, as relações de trabalho, toda a desumanização que ocorreu em relação às profissões da saúde, com a imagem dos médicos se desgastando, nós vemos aí uma série de casos rumorosos que ocorrem na imprensa, tudo isso influenciou negativamente no prestígio, né, da nossa profissão, e tudo isso tem influenciado em relação à compreensão dos alunos de medicina, né? Isso é uma realidade, é um contexto, né? E no processo de formação dos médicos, o que nós nos preocupamos na nossa disciplina é com a formação ético-moral do estudante de medicina. Porque conteúdo eles têm em todas as disciplinas, nos 12 semestres e depois na residência, nos programas de residência médica, eles entram em contato com conteúdos magníficos do ponto de vista das evidências científicas. Mas nós precisamos também, mostramos para eles que não importam o volume e a qualidade do currículo que eles vão acumular, se isso não for posto em benefício das pessoas. É a formação ético-moral do estudante de medicina, né? E o próprio Seródio cita que essa formação ético-moral é um processo formativo, me perdoe que eu vou ler, que estimula o desenvolvimento do estudante como pessoa e que permeia a relação do médico com pacientes e outros profissionais da área da saúde pelos princípios humanísticos da compreensão, da generosidade, da tolerância, ultrapassando os ensinamentos do Código de Ética Médica, que é um código estanque e moral que se atualiza a cada 5, 10 anos, né? O médico e a sua representação moral, nós conversamos um pouco também com ele sobre isso, eu já coloco aqui algumas coisas. O enfoque histórico do médico. O médico, historicamente, passou por esses tipos de interpretação de cidadania aqui, que eu coloquei nesse slide. Respeito, muito respeito pelos médicos, até hoje. Muita admiração pelos médicos, todo mundo quer ser um pouquinho médico. Também desdém em relação aos médicos, em alguns períodos vocês vão ver, e também sarcasmo, né? Lembrando que em épocas primitivas, 10 mil anos antes de Cristo, a questão da cura, ela relacionada com a magia, as religiões, né? Havia muito respeito e confiança nos curandeiros, né? Depois, já entramos aqui numa fase posterior, onde 3.000 anos, 2.900 anos antes de Cristo, o faraó, já numa outra fase da evolução histórica dos médicos, nomeou o seu grão-vizir Imhotep, que era tudo, né? Era médico, arquiteto, era tudo, desenhista, etc. Como seu médico pessoal, vivia na corte e foi promovido a Deus pelo faraó, né? Então, tem aí um médico que virou Deus, né? O Imhotep, pelas mãos do faraó. Na Índia, 800 anos antes de Cristo, já se consideram fatores naturais para as doenças, e aqui nasce o que nós somos hoje, na Grécia, 4 e 5 séculos antes de Cristo, a separação da medicina e religião. A medicina se põe de pé, é o início do saber teórico da medicina. Aqui, para lembrar que a estátua do Imhotep está no Louvre, né? E essa pirâmide do Egito, ele que era arquiteto também, ele construiu, é a pirâmide de Saqqara, a primeira pirâmide do Egito. Está aqui o nosso Hipócrates, né? Nesse período, antes de Cristo, e o William Osler, que é considerado por muitos o pai moderno da medicina, né, professora Ana? Você gosta muito dele, né? Porque ele é um canadense que depois foi estudar na Europa, depois ele fez patologia, depois ele veio para cá, foi para o Canadá, depois ele fundou o John Hopkins, e a forma dele fazer medicina e ensino da medicina era à beira do leito, né? Com 26, 27 anos de idade, ele já era professor
na universidade e ensinava os alunos, e a característica dele era debater à beira do leito, né? Então, o médico transitou de sua aura mística nesse tempo todo para a aura de um artesão que viajava exercendo sua arte. Sua reputação era conquistada por meio de seus sucessos diagnósticos e prognósticos, né? E nesse período todo da evolução da ação e da atividade médica, eles perceberam que deveriam se aprimorar também, os médicos, né? Em filosofia e retórica, porque assim eles conquistavam as classes mais esclarecidas e se diferenciavam uns dos outros, né? E eram então percebidos pela sociedade como pessoas vaidosas, com discursos exagerados, falsos, para obter vantagens, né? Naquele quadrinho do enfoque histórico dos médicos. E até na dramaturgia, né, os médicos às vezes eram tidos desta forma com a qual está contida aí nesse segmento da comédia Menaecme de Plauto. Diaulio era médico, agora é coveiro. O que faz como coveiro já o fazia como médico. Olha só. Outro, estava enfermo, mas tu, seguido por 100 alunos, sem demora vieste me visitar. Ó Símaco, até 100 mãos, geladas pelo vento do norte, me tocaram. Não tinha febre, Símaco, agora tenho, né? Então, a gente vê que, num certo período, nós somos tratados de maneira jocosa. O Ariano Suassuna, né, com seu grande humor, né, chegou uma vez a colocar isso, né, quando ele ouviu a palavra ressuscitação. É claro que ele fez uma analogia com ressurreição, né, e fez esta afirmação: os médicos são deuses. Antes eu tinha impressão, agora eu tenho certeza, né? Bem-humorado o Suassuna, né? Bem-humorado. Grandes palestras do Ariano Suassuna, né? Bom, na Idade Média, retorna a religiosidade na medicina, porque a medicina era exercida pelos monges, né? E a enfermidade voltou a ser punição por pecados, etc. E regrediu-se, então, novamente a medicina da sua dimensão observacional e científica, com os limites da ciência da época de Hipócrates. Ela regrediu bastante nesse período da Idade Média, como tudo na Idade Média regrediu, né? Mas, em 1130, o Concílio Clermont proibiu o exercício da medicina pelos monges. Por quê? O Vaticano não queria que os monges ficassem viajando e tratando das pessoas fora dos mosteiros, né? Inicia-se, então, a medicina escolástica, já ensinada nas universidades, e, no século XV, o movimento para a secularização definitiva da medicina oriental. E com a ascensão da burguesia, né, idade mais atual, mais moderna, não a contemporânea, mas moderna, o exercício da medicina modifica-se nas ricas cidades renascentistas. E aí 3 tipos de médicos, né? Da nobreza, relação médico-paciente de amizade. Da burguesia, relação médico-paciente tipo contratual. E de pobres, relação médico-paciente de caridade e exploração. Mais uma citação da dramaturgia, Molière: Le médecin malgré lui, o médico apesar de si mesmo. Vale a pena ler esse texto dramatúrgico, que ele fala bastante dos médicos, 1966. Essas pessoas nós conhecemos bem, né? Iniciaram a questão relacionada à ciência, mostrando como ela deveria ser, a partir dos limites que eles tinham naquela época, mas foi apenas no século XIX que a medicina passa a utilizar os conhecimentos propostos pelos introdutores da ciência, Francis Bacon e Galileu Galilei. Bom, final do século XVIII, medicina à beira do leito. Final do século XIX, medicina hospitalar, patologia clínica, medicina laboratorial, microbiologia.
Vejo aqui que na patologia clínica, o estudo das lesões orgânicas, os pacientes eram vistos pelos médicos como corpos dos quais as doenças se manifestavam, né? E já aqui com a introdução da microbiologia, os pacientes eram fornecedores de material biológico para exames. Vejam como as coisas evoluíram da maneira filosófica, conceitual, humanitária, né? Aqui no Brasil, no início, os médicos se formavam na Península Ibérica. Tinha influência das questões dos indígenas, dos pajés, né? Mas eram médicos que se formavam na Península Ibérica. E depois, a partir de 1808, com Dom João VI, a medicina se enraizou no Brasil com a criação da Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia, e depois a do Rio, alguns meses depois, né? Lembrando que isso é muito importante, que do século XIX para o século XX, a medicina brasileira científica se superespecializou e, com isso, tivemos os avanços biotecnológicos. Então, a partir do século XIX, a coisificação do paciente pode ter sido necessária para o desenvolvimento científico da medicina. É possível que isso tenha ocorrido mesmo. O paciente não era visto como pessoa, era visto como fornecedor de material biológico, né? Mas isso foi importante para o desenvolvimento técnico-científico da medicina. Mas avançamos exageradamente rumo à chamada desumanização da medicina ao mesmo tempo, né? Perderam-se essas questões aí, comunicação, cuidados, disponibilidade, o mercado de trabalho influenciando, além de tudo, e esse eixo medicina humanista e medicina tecnicista é o que nós tentamos fazer atualmente para que haja novamente esse encontro, né? O conflito dialético entre humanismo e tecnicismo, nós queremos cada vez mais, entre os alunos de medicina, promover esse encontro, né? Para chegarmos à reumanização da medicina, né? Isto é, tratar pessoas que estão doentes ou com necessidades relacionadas à assistência à saúde, e não tratar aquelas doenças, né? Somente. Lembrando desse histórico todo, né? Que desde o relatório Flexner, quando várias faculdades foram fechadas nos Estados Unidos e no Canadá, houve hipertrofia das ciências básicas, treinamentos, foi muito importante, e deixou-se a formação humanística para segundo plano. Como fazer isto, né, desde aquela época? Será que seria uma coisa automática, natural, ou por meio de mestres exemplares? E as diretrizes curriculares nacionais atuais para os cursos de medicina, eu separei o que está escrito aí para que vocês vejam como é escasso, né, o espaço para humanidades. Médico com formação, palavra humanista está escrito, princípios éticos, habilidades dentro de, princípios da ética, bioética, compreensão dos determinantes éticos e legais, estrutura, incluir dimensões e éticas e humanistas, cidadania. Mas isso está colocado, né, professora, no meio do texto das diretrizes, muito espaçadamente, né? Lembrando que humanidades compreende tudo isso que está aí, né? E lembrando que quando nós estamos nutridos de humanidades, e aqui nesse ilustre espaço, com os ilustres acadêmicos, os ilustres confrades, as ilustres confreiras, que são repletos de humanidades, nos estudos da literatura, história, filosofia e arte, isso nos dota de pautas de interpretação para que nos orientemos frente às diversas encruzilhadas que a realidade nos impõe, né? Então, é preciso que a gente possa discutir isto é uma discussão acadêmica, ética e bioética como disciplinas individualizadas, ou não, na fase pré-clínica, ou não, na fase clínica, né? E o importante é que todo esse ensino deve integrar horizontal e verticalmente todos os anos em que o aluno cursa a graduação. Agora, é importante também sabermos que existem formas sutis de contatos entre a rotina estudantil e a cultura médica. Isto tem o potencial de ensinar ética com uma profundidade
que cursos formais não podem alcançar, né? É aquela relação do sistema educacional com os alunos, né? Que entram na faculdade com a motivação de se tornar médico, aprender conteúdos, mas nós vamos também precisar ensiná-los como formas de agir e de se comportar. O que nós nos detemos muito é o currículo oculto, é o exemplo, né? Que é um conjunto de atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte explícita do currículo, mas que são implicitamente ensinados, entre aspas, por meio das relações sociais, rituais, das práticas, da configuração espacial e temporal da escola. Então, nós podemos fazer isso no centro acadêmico, no centro de atividades esportivas, as atléticas, nas ligas de medicina, nos congressos acadêmicos, para que a gente possa conviver, essa convivência é ensinamento. Quase terminando, lembrando que o médico que não sabe ou não quer comunicar-se com seus pacientes, interessado acima de tudo em ganhar dinheiro, sempre existiu e continuará a existir, não é? Mas o médico compreensivo e generoso com seus pacientes também sempre existiu e continuará a existir. Isso não resta dúvida, porque os médicos não são seres que vieram de Marte ou de outra galáxia, são desse planeta, problemas de trabalho, condições, problemas sociais, problemas familiares, né? E é preciso muito esforço dos responsáveis pela formação dos médicos para que se entregue à sociedade médicos com grande potencial de deliberação moral, aplicar os conteúdos com deliberação moral. Defendemos a ética como um tema transversal na graduação, até porque o curso médico é rico em situações de reais conflitos éticos, né? E nós temos que nos aproveitar de cada ponto que ocorre numa aula teórica, numa aula prática, para capturarmos ali a possibilidade de um ensinamento ético em cima daquele ponto que está sendo colocado ali no curso, naquela aula. Ainda o Seródio coloca, isso eu também colocaria, que a educação humanística do futuro médico não é saudosismo, é vanguarda. Isso é uma coisa que nós temos que fazer e defender para o século XXI e os séculos seguintes, né? Independente de todos os avanços científicos, inclusive a inteligência artificial, ChatGPT e também a telemedicina e outras coisas mais que estão ocorrendo por aí. Lembrando que todo professor de medicina da graduação em diante deve ser sempre um pouco ou muito professor de ética, bioética, humanidades e de desenvolvimento moral. Eu tenho que citar Aristóteles, porque eu gosto muito dele, que as virtudes, tais como coragem, perseverança, amabilidade, sinceridade, compaixão, modéstia, desprendimento, generosidade e tolerância são um hábito que se desenvolve através da repetição. É lógico que, quando nós repetimos atitudes, nós vamos nos colocando como, estamos colocando como interagentes dessas atitudes, né? O contrário de tudo isso é cinismo, arrogância, distanciamento, ambição. Edmund Pellegrino, que faleceu nesse século, um grande médico bioeticista, essa frase é muito interessante, muito importante, muito bonita. A medicina é a mais humana das ciências, a mais empírica das artes e a mais científica das humanidades. O exemplo é muito importante, por isso que eu coloco isso de forma insistente, né? Nós temos que ser professores de medicina, preceptores de residentes, pessoas que sejam exemplos para aquelas pessoas que estão se aprimorando. E assim eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Parabéns, Constantino. Agora eu convido você para tentar degustar o seu café da manhã. Meus amigos, enquanto o nosso querido Constantino se alimenta, porque daqui a pouco ele pode ter um choque hipoglicêmico aqui, a gente vai fazer alguns avisos tradicionalmente aqui, tá bom? Antes dos avisos,
eu deveria anunciar a todos vocês individualmente. Infelizmente, o tempo é pequeno, porque todos vocês são notórios. Mas permitam-me citar alguns nomes aqui que eu, na minha pressa, deixei de citar. Com muita alegria, nós recebemos uma vez mais a professora Nadir Prates, que esteve aqui conosco numa das reuniões passadas, em homenagem ao seu querido esposo, que foi nosso confrade aqui. Seja muito bem-vinda. Também a Márcia Tele Coelho, que, assim como o Constantino, também se formou na faculdade da Escola Paulista de Medicina, um pouquinho depois, mas também presidiu a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores de São Paulo, convidada do nosso querido Juarez. E eu queria também destacar aqui a presença do doutor, mestre Estevão Silva, que ali se encontra. Muito obrigado pela presença. O doutor Estevão Silva também é advogado, assim como toda essa bancada que compõe essa reunião maravilhosa, e ele é presidente da Associação Nacional de Advocacia Negra, ANAN, e que eu fiquei sabendo que é uma entidade que tem pelo menos uns 15 mil associados. Então, muito obrigado, e em seu nome eu estendo o convite a todos vocês, que sempre as nossas tertúlias são abertas. O único quesito que nós pedimos é para que reservem, né? Porque o nosso espaço cabe só 400 mil pessoas, e nesses 400 mil tem que ter uma reserva, senão não cabe. Hoje nós estamos meio comprimidos aqui, mas, de qualquer maneira, reservem, porque as nossas tertúlias não são só dos membros da academia. E também, nesse espaço, aqueles que não puderem vir pessoalmente podem participar à distância, como nós estamos vendo lá dois acadêmicos, né? O Gaspar e o Domenici, Francesco Domenici, que estão à distância, então podem também assistir, obviamente, às nossas tertúlias à distância. Sejam muito bem-vindos aí. Bom, em relação a alguns outros anúncios, eu vou aqui. Tem vários, hein? Tem mais de 10 aqui. Vamos ver se o Constantino almoça e janta aqui nesse tempo aí. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, que saiu a última versão do Asclépio. O Asclépio é o boletim da Academia de Medicina de São Paulo, e os exemplares estão à mesa, lá na frente. Então, aqueles que quiserem levar um exemplar, à vontade, não precisam pagar nada, e se quiserem também levar e deixar na faculdade que vocês participam, enfim, não tem problema nenhum, eles estão à mesa lá, e se eventualmente acabar, é só pedir para a Monielle, que a Monielle fornecerá mais aí. Nesse boletim, existem alguns artigos de acadêmicos, de medicina, não é um boletim técnico, mas é um boletim voltado à Academia de Medicina e assuntos culturais também. Muito bem. Um outro assunto importante, e parece ser até piada, mas eu sou obrigado a comentar, porque chegaram a mim e questionaram, né? Questionaram o problema da nossa alimentação. E perguntaram se a alimentação era limitada. Eu fiquei surpreso, né? Porque eu realmente acabo, às vezes, não consigo nem comer o que vem no prato. Mas aqueles que desejarem mais, alguma coisa a mais, não somente de comida, mas como também de bebida, é só levantar a mão para os nossos atendentes, que amavelmente virão ao nosso socorro, tá? Então, eu queria que aqui todo mundo pode reclamar, menos que não comeu o suficiente. Tá ok, pessoal? Então, com isso, eu estou brincando, mas eu sou obrigado a falar uma coisa dessa, mas é importante a gente salientar que realmente a comida é à vontade, tá? Muito bem. A Academia lançou, em novembro do ano passado, o Prêmio Academia de Medicina de São Paulo. Essa foi uma ideia do nosso querido confrade
José Hugo de Lins Pessoa, que onde se encontra. Ali, o José Hugo de Lins Pessoa Zagal, meu querido, inesquecível professor também de pediatria. E essa ideia foi debatida na diretoria, foi aceita, foi encampada, e o Quirit liderou essa comissão. E as inscrições para esse prêmio encerram-se agora no começo de maio, dia 5 de maio. Obviamente que esse prêmio é voltado para médicos e alunos de medicina do estado de São Paulo, e não tem um tema específico. Qualquer trabalho científico poderá concorrer ao Prêmio Academia de Medicina de São Paulo. Há duas categorias, a categoria médica e a categoria acadêmica. E já tem uma comissão que vai julgar, já temos inscrição a esse prêmio, de tal modo que, já aproveitando a bancada da Unisa, aqui também, que está aqui presente, se quiserem se inscrever, o regulamento está, mas é a área médica, tá? A área médica. Está no site, e qualquer dúvida, a Monieri poderá também passar o regulamento. Tem um senão. O senão é que, no regulamento, membros da Academia de Medicina não podem estar entre os autores do trabalho. Então, esse é o senão que limita a nós, membros da academia, para evitar comentários desairosos posteriormente. Tá? Então, a inscrição a esse prêmio vai se encerrar no começo de maio. Né? Então, aqueles que estão ligados à faculdade de medicina, por gentileza, divulguem, porque acho que vale a pena participar desse prêmio. Muito bem. Um outro anúncio, também voltado aos membros da academia, é a Roseta Acadêmica. Recentemente, nós resgatamos, através do acadêmico Sérgio Bortolari Bonatti, que não se encontra aqui hoje, vou daqui a pouquinho dizer do paradeiro dele, ele conseguiu resgatar numa empresa do Rio de Janeiro a Roseta Acadêmica. Essa Roseta Acadêmica tem um custo para nós, da academia. Então, é um custo para os acadêmicos módicos, mas ela representa, é um símbolo da academia, assim como o PIN da academia, ela é um PIN que representa a pertença à academia, tanto com o membro honorário, com o membro titular, com o membro correspondente, enfim, ela é um símbolo da nossa entidade. Aqueles que quiserem adquirir por um preço módico, os acadêmicos, é só conversar com a Monieri, e a Monieri trouxe alguns exemplares aqui também, para que, se alguém quiser adquirir, acadêmicos, poderá fazê-lo com a Monieri. Muito bem. Queria salientar com muita alegria que o nosso confrade Paulo Kassab recebeu o título de membro honorário da Sociedade dos Cirurgiões Gerais do Peru. Isso foi em 14 de março de 2024, agora o mês passado. Então, isso é uma honra para todos nós, quando um acadêmico ganha alguma coisa a mais. Eu acredito que isso não vai só ao encontro dele, mas vai ao encontro de toda a confraria a qual ele pertence, que acaba elevando toda a confraria. Parabéns ao Paulo. A nossa acadêmica Solange Pistori Teixeira de Bonatti, coincidentemente, esposa do Sérgio Bortolari Bonatti, que é membro da diretoria, ela foi convidada para organizar ela é dermatologista, inclusive atua na Escola Paulista de Medicina, e ela tem organizado um curso aqui um simpósio aqui em São Paulo chamado Body on the Top. E ela foi convidada para realizar uma versão desse curso aqui pertinho, lá na Espanha, em Madrid. E o Sérgio Bortolari Bonatti, que é o nosso confrade da diretoria, foi acompanhá-la
nesse curso lá. Acho que ele foi segurar o microfone para ela, para representar a academia. Então, parabéns a Solange, que é nossa membro titular aqui da Academia de Medicina, e que organiza esse curso em associação com mais duas outras colegas de classe, que é a Luciana Lourenço e a Shirley Borelli. E esse curso está sendo feito exatamente nessa semana, de 12 a 13 de abril, lá em Madrid, na capital, lá na Espanha. Muito bem. Tem mais notícia aí. Tá tudo bem, né, Clóvis? Tranquilo, né? Tá bom. Dá para almoçar um pouquinho aí. Não sei se vai conseguir comer tudo, mas vai dar para almoçar um pouco. Bom, eu queria também, com muita alegria, e aqui pegando o Clóvis mais uma vez aqui de exemplo, é o seguinte: uma equipe de ex-alunos da querida Escola Paulista de Medicina já estão, desde o ano passado, organizando uma solenidade em comemoração aos 90 anos da Escola Paulista de Medicina, que é a segunda faculdade de medicina mais antiga do estado de São Paulo. Então, isso era para ser feito no começo do ano, e aí nós temos até o Gaspar, que está à distância, já, que é professor da Escola Paulista de Medicina. Então, esses ex-alunos, né, ex-alunos de há muito tempo, estão organizando essa solenidade. Enfim, essa solenidade saiu. Curiosamente, esses ex-alunos também pertencem à Academia de Medicina de São Paulo, quer como membros honorários, quer como membros titulares, pertencem à Academia de Medicina de São Paulo. Então, eles quiseram envolver a Escola Paulista de Medicina e a Academia de Medicina de São Paulo. Então, haverá, no dia 10 de maio, que é uma sexta-feira, aqui na Associação Paulista de Medicina, um evento para festejar os 90 anos da Escola Paulista de Medicina. Então, vai ser um evento onde vai ter algumas falas, pequenas falas. Nessa comissão também está o querido Albertoni, que é o nosso vice-presidente, presidente da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Deve estar o Zé Luiz Gomes Amaral, que presidiu essa casa, a Associação Paulista de Medicina, a Academia de São Paulo. O Baracá, que foi professor da Escola Paulista, hoje é professor da USP. Enfim, quem? O Ramiro Coleone, que é membro da diretoria, professor da Escola Paulista de Medicina também. Enfim, vai ter uma equipe, todos esses aí são membros da nossa academia. O Akira, que também é professor foi professor da Escola Paulista, enfim. É um time, a Escola Paulista de Medicina tem realmente muitos acadêmicos que foram ou que são aliás, sempre foram, né? Porque na academia, mesmo com o passamento da gente, a gente vai ser sempre lembrado, né? Vai ser sempre lembrado. Pelo menos essa é uma das missões da academia, é reverenciar todos aqueles. Daí o dito francês do século XVII, que os acadêmicos são imortais. Enfim, vai ser no dia 10 de maio, daqui um mês. É uma sexta-feira, será uma sexta-feira, e vai ser na parte da manhã. Eu não sei exatamente ainda quando vai começar, porque eu recebi essa notícia ontem, do nosso ex-presidente José Luiz Gomes Amaral. Então, eu espero que o José Luiz e a comissão passe direitinho o horário. Estão convidados, aliás, eu diria que estão intimados, os membros da Escola Paulista de Medicina, estão intimados os membros da Academia de São Paulo, porque a academia foi honrosamente envolvida nessa homenagem, porque a imensa maioria dessa comissão, se não todos, é da Academia de Medicina de São Paulo.
Eu mesmo, Lembrando o professor Enio o professor Enio Búfalo, não tem dúvida nenhuma, eu mesmo, que aqui eu citei aqui no início, a honra que eu tenho de ter aqui, eu mesmo eu não fui aluno da EPM, mas tive a honra de fazer minha pós-graduação na EPM também, né? Isso em 1982. Eu guardo com carinho e gratidão por essa oportunidade que tive na minha vida. Então, todos nós estamos intimados a comparecer. E os demais estão convidados. Tá? Vai ser um momento de enlevo, de alegria, de descontração, e depois é a ideia da comissão fazer também um almoço, como nós estamos fazendo hoje, e também por adesão. Obviamente, quem quiser participa e contribua também. Então, esse é o apelo que eu faço em nome da comissão organizadora desse evento, que são da Escola Paulista de Medicina, e também em nome da Academia de Medicina de São Paulo. Dia 10 de maio, sexta-feira, na parte da manhã, aqui na Associação Paulista de Medicina. Muito bem. Mais uma notícia boa. Só notícia boa, hein? Nós temos, muitos já sabem, mas talvez nem todos, nós temos uma acadêmica honorária nacionalmente e internacionalmente famosa, chamada Angelita Abergama. Era professora da Universidade de São Paulo, líder, uma das mulheres mais destacadas na cirurgia coloproctológica do Brasil, fez sua história nessa especialidade, e é nossa colega, ela é membro honorário da Academia de São Paulo. E ela, recentemente, foi eleita e tomou posse como membro da tradicional também centenária Academia Paulista de Letras, que foi aqui no Largo do Aroche. E nessa ocasião, representou a nossa academia dois confrades, Juarez Moraes Avelar, que está aqui presente, e o já citado Sérgio Bortolari Bonatti. Então, é muita honra para nós também saber que a Angelita, que é nossa membro honorário, foi guindada a membro titular da Academia Paulista de Letras. Muito bem. Estamos caminhando para o final dos avisos aqui. Hoje, tivemos uma Assembleia Geral extraordinária para a eleição de mais dois membros honorários. O Jurandir, que eu citei aqui, é nosso membro honorário também, tomou posse ano passado. E nós tivemos uma eleição que foi presencial e virtual para a eleição de mais dois membros honorários. E com muita alegria, os dois colegas foram sufragados nos votos por unanimidade. O primeiro deles, que se encontra aqui presente, é o professor Dr. João Francisco Marques Neto. O professor João Francisco Marques Neto é da área de reumatologia, professor de 3 faculdades de medicina, inclusive da Unicamp, tem uma trajetória na medicina muito grande e realmente é uma honra muito grande tê-lo aqui. E também, além de tudo, ele é muito ligado à área literária, conhece muito bem a língua nossa, o português, e também é escritor. E um outro membro que foi sufragado nos votos, eu já o conhecia de outras searas, é o professor Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto, que ele também é professor de 3 faculdades de medicina. Ele é da área de ginecologia e obstetrícia, é um dos grandes conhecedores de doenças placentárias, e ele teve como padrinho o querido professor Baracá, que é membro titular. E o João Francisco Marques Neto teve como padrinho o nosso querido membro titular, Francisco Quirit. Então, a ambos...
Não, perdão, não, Flávio Quirit. É muita emoção, viu? E muito Alzheimer também. Mas, olha, parabéns a ambos, tá? Por falar em eleição de membros honorários, eu tenho mais um pequeno aviso aqui, que são a eleição de membros titulares. Nós temos 4 cadeiras vacantes, foi aberto o edital para preenchimento dessas vagas, e esse edital reza que as inscrições serão abertas até o final deste mês. Então, tem todo um regulamento lá para fazer inscrição e tal, e assim por diante. Então, logo de saída, na primeira semana, nós já temos 6 candidatos inscritos para concorrer a 4 vagas. Pode ser que apareçam mais candidatos, é bem provável. Então, eu queria comunicar isso a vocês, e também queria, de uma certa forma, enaltecer aqui a presença do querido professor e colega Leopoldo Soares Viegas, que é um dos candidatos que está concorrendo, que veio aqui nessa reunião hoje. Então, agradeço realmente a atenção de todos, e pretendemos, pela primeira vez na história da nossa Academia de Medicina de São Paulo, isso aqui é aviso aos membros titulares, que não são da diretoria, obviamente. Pela primeira vez na história da academia, faremos uma eleição virtual. Virtual, preste atenção, virtual. Já fizemos um teste essa semana e com sucesso absoluto. Todos conseguimos votar com cerca de 30, 40 segundos. Então, os membros adimplentes titulares receberão um link, colocarão o seu CPF, colocarão o seu e-mail, e cada cadeira vai aparecer os candidatos concorrentes ou o candidato concorrente. Haverá também a opção de voto nulo e haverá também a opção de voto em branco. Uma vez clicado em cima da fotografia da pessoa, ou no voto nulo ou no voto branco, e apertando embaixo enviar o voto já está computado e passa para a cadeira seguinte. Tá? Então, só vai receber esse link quem tiver adimplente com a entidade. E você pode votar tanto pelo e-mail, pelo computador, quanto pelo telefone, pelo WhatsApp. O link vai chegar tudo quanto é jeito. Então, e digo mais, não adianta, eu já tentei fazer o teste e dar uma de Vivaldino e votar 2 vezes ou 3 vezes. E quando eu vou votar a próxima vez para fazer o teste, ela diz, você já votou. Você não pode votar. Tá? Então, é extremamente seguro. E a apuração é extremamente fácil, rápida, bem rápida. Então, fizemos questão de toda a diretoria fazer uma eleição fictícia, botamos lá nomes fictícios, fotografias fictícias, e eu diria que 95% da diretoria votou, acho que só teve um membro da diretoria que acho que não votou, acho que não sei se viu o e-mail ou não, mas todo mundo votou com facilidade e aprovaram o método. Então, vai ser a primeira vez na história da nossa entidade que faremos uma eleição assim. Então, vocês fiquem de olho nos e-mails, isso vai ser cumprido o edital. Nós teremos uma semana, que é um tempo mais do que suficiente para votar, mas antes dessa semana, os candidatos que forem homologados ao concurso poderão fazer suas campanhas, obviamente, deverão fazer suas campanhas, porque mesmo o candidato que está concorrendo sozinho, ele tem que ter maioria dos votos. Por quê?
o voto nulo conta ponto. Então, ele tem que superar o voto nulo. Então, o voto nulo conta ponto. Perdão, errei. Erro meu. O voto nulo não conta nada. O voto em branco conta ponto. Conta ponto, tá? Então, ele tem que superar, ele tem que ter mais gente a favor do que contra. Então, ele também, ou ela, tem que fazer campanha, obviamente. Tem que fazer campanha para dizer que tem interesse, quer entrar e assim por diante, né? Então, é isso aí, pessoal. Com essas palavras, eu termino. Pode falar, Flávio. Eu queria dar um palpite. 40 segundos para votar é muito pouco tempo. Não, eu vou. Não, eu quis dizer, Akira, eu quis dizer o seguinte, que é tão simples a votação que eu votei em 40 segundos. Eu, em 2 cadeiras. Eu votei em 40 segundos. Não é que a roleta lá vai estar contando pontos. Você pode levar 5 horas para votar. Não tem problema. A roleta lá vai Não. Se você abriu. É uma semana para abrir. No momento. Não conta. Não. Não. Você pode ficar 2 horas. 2 horas votando. Eu quis dizer o seguinte: eu quis dizer que é tão simples, é tão lógico, tão objetivo, que você vota rapidinho. Não tem aquele problema de você fazer o X, pôr no envelope, mandar pelo correio. Não, é tudo certinho, isso que eu quero dizer. Não tem um tempo rápido assim para votar, não. Tá? Agora, é claro, quando você for votar, você tem que saber em quem você está votando, né? Para isso, tem um mês, ou mais de um mês, para você saber, né? Bom, pessoal, vamos então agora abrir a rodada para perguntas. O Constantino já almoçou, já jantou. Eu vou jantar ainda aqui, mas vamos levantar aí pelo menos uns 5 ou 6. Espera aí, então vamos lá. Espera aí, Fábio, vamos para o Juarez, Luiz Fernando. Tá. Espera aí, o Jurandir, Akira e o Almeida Prado. O Saul e o querido Pompeu. Tem a doutora lá. Doutora Darcilene? Tá. Meus queridos, olha, mais uma vez, como eu faço todas as vezes, embora muitas vezes o que eu falo não é levado a sério, a maioria das vezes, mas tudo bem. É o seguinte, nós somos 20 para as 2. Nós temos que encerrar a reunião às 14 horas. Então, objetividade na pergunta, e a gente vamos fazer o seguinte, Constantino, cada um faz a sua colocação rapidinho, 1 minuto no máximo, para o Constantino fazer alinhavar depois no final, porque nós temos que encerrar a reunião 14 horas, tá ok? Então vamos lá, Flávio, com você a palavra. E ele vai anotando e depois no final ele faz uma alinhamento. Clóvis, não é uma pergunta, é os parabéns. Por quê? Nós temos tido aqui, nas tertúlias, excelentes palestras, mas a sua foi fora de série, me deu um prazer enorme e eu queria dizer isso a você. Meus parabéns, a sua mensagem é maravilhosa e é aquilo que eu imagino para a medicina. Muito obrigado pela sua presença e pela sua palestra. Obrigado, Flávio. Juarez, por favor, com você a palavra. Prezado Constantino, gostei muito, como faço minhas palavras do professor Quillet, queria dizer o seguinte, que eu atuo nessa área já há algum tempo e eu tive a oportunidade de publicar um livro no ano 2000, Cirurgia Plástica, Obrigação de Meio, não Obrigação de Fim de Resultado, que era um entendimento que existia na área jurídica. Então, esse meu livro ele é direcionado aos operadores de direito. O meu entendimento é que era o contrário e, felizmente, foi muito bem sucedido. O meu livro está no compêndio do Dr. Carlos Alberto Gonçalves, um ex-desembargador, no livro de Direito Civil Brasileiro, por esse entendimento que mescla muito com o teor da sua conferência belíssima que foi hoje. E, a propósito, enquanto você falava, eu estava comentando com a minha querida
Márcia, minha convidada de hoje aqui para o nosso almoço, nosso tertúlia, que o teor da sua apresentação inusitada, muito bonita, muito rica, vem de encontro com um projeto que nós temos na Academia Cristã de Letras, que eu tenho a honra de presidir a academia, e está aqui junto conosco a Márcia, a minha secretária, o Quillet e o Pompeu também está lá. Então, nós temos uma ideia de organizar um congresso médico-cristão, exatamente que coincide, que se superpõe com diversos tópicos que o senhor apresentou aqui para nós hoje. Então, o nosso propósito, qual que é? É levar a medicina mais próximo a um debate produtivo, junto com a população, de maneira a que possa humanizar, como o senhor disse muito bem em vários slides seus, que nós estamos sentindo essa necessidade. Então, o propósito do Congresso é levar tanto a academia como o debate polêmico ao convívio com a população. Eu queria parabenizar e gostei muito da sua palestra e que veio de encontro com o teor do congresso que nós estamos organizando. Será lá em Campinas, juntamente com o Dr. Quillet, que é nosso da Comissão Científica. Provavelmente será nosso convidado. Convidado. Normalmente que é campineiro, daí tem outra qualidade. Vai ver sua mãe, eu não posso recusar. Já está convidado, ótimo. Muito obrigado. O Clóvis, você olha quanta testemunha tem aqui, hein? Bom, obrigado, Juarez. Agora passa a palavra para o nosso querido ex-presidente Luiz Fernando. Bem, eu tive uma alegria imensa estar com o Clóvis. Durante 2 anos, quando eu fui presidente, nós nos encontrávamos toda terça-feira, quando fundamos a Federação das Entidades Médicas, presidente do CRM, da Academia, dos Sindicatos Médicos e da PM. E tivemos uma grande contribuição desse homem que está ao meu lado, ao qual eu aprendi a admirar. Estou encantado com a sua palestra. Eu diria, Magister Dixit. Magister Dixit. Mas o Clóvis é um homem impressionantemente simples, pela grandeza dele, Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. Feliz aquele que pode conhecer a causa das coisas. E ouvindo a sua brilhante palestra ética, me lembrei de Cícero. Amicus Platus, sed magis amica veritas. Parabéns. E eu tenho uma pergunta. Haver-se-ia a possibilidade de um dia haver no Brasil um novo relatório Flexner? Obrigado, Luiz Fernando. Com a palavra agora o querido presidente da Academia, ex-presidente de Medicina do Paraná, o Jurandir Marcondes Ribas. Obrigado, presidente Hélio. Em primeiro lugar, eu quero, em nome da Academia Paranaense de Medicina, agradecer o honroso convite, né? Eu também, como membro desta Egrégia Academia, agradecer o convite e é uma satisfação estar aqui novamente na nossa querida tertúlia. E também, sobretudo, a minha palavra é de parabenizar ao querido confrade, brilhante expositor hoje, o Dr. Clóvis, do qual eu tive o prazer de conviver durante 3 anos, né, meu querido Akira, na Associação Médica Brasileira, da qual ele conduziu a diretoria acadêmica dessa instituição com muito brilhantismo, à semelhança do que ele fez hoje na sua palestra. E apenas, também para finalizar, não estou nem 1 minuto, hein, presidente? Apenas para lembrar onde ele falou no pai da medicina, né, e um discípulo de Hipócrates, né, no William Rosler, que foi realmente o pai da clínica médica, né, uma das frases mais maravilhosas e mais corretas e que hoje é muito importante, quando William Rosler, isso no século retrasado, falou o seguinte: estudar medicina sem livros é navegar em mar desconhecido. No entretanto, estudar em livros sem pacientes, e aí com ética e humanidade, é não ir ao mar. Professor Clóvis, meu querido amigo, da qual eu tenho o prazer, né, de gozar de sua amizade, nossos parabéns, e trago aqui os parabéns da Academia Paranaense de Medicina. Obrigado, presidente Hélio.
Muito obrigado, Jurandir. Passo a palavra agora ao querido acadêmico Akira Ishida, também é membro da diretoria da Pujante Associação Médica Brasileira. Clóvis, eu como ortopedista vou direto ao assunto. Tá? Então eu quero aí, tá? Eu queria fazer uma pergunta, né, Clóvis? Eu entendo um país como o nosso, de tamanho continental e pobre, nós devemos ter um prontuário único. Isso vai fazer com que a gente economize na saúde, tá? E melhore a qualidade. Onde a gente esbarra nisso daí? Onde a gente esbarra para você ter o prontuário único? Esbarra no judiciário, por questão da Lei de Proteção Geral de Dados, e esbarra no Conselho, por questão do sigilo médico. Tá? Eu entendo, Clóvis, tá? Que e você sabe, né? Muito bem, que o nosso Código de Ética é uma peça viva. Ela é mutável, e tem que ser mesmo, porque você mesmo disse a mudança de comportamento. Então, o Código de Ética Médica precisa ser mudado. E ela é mudado, por lei ela é mudada, a cada 5 anos é mudado. Então, não está na hora da gente tentar pensar numa coisa nesse sentido? Tá? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Clóvis, parabéns. Obrigado pela objetividade, Akira. Bom, passo a palavra agora ao querido confrade João Sampaio de Almeida Prado, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Clóvis. Eu gostaria de submeter à sua apreciação alguns pontos nos quais eu tenho batido por algum tempo na frente de todos. Primeiro, eu tenho dito que um bom tratamento médico é baseado num tripé: competência técnica, competência ética e relacionamento médico-paciente. Se o meu paciente não colaborar, eu não consigo nada. Segundo, eu tenho dito que medicina não pode ser um comércio e tenho usado o seguinte exemplo. Se eu vendo sapatos, eu posso em 1 hora vender um par de sapatos, 5 ou 5 mil pares de sapatos, se eu tiver essa competência. Como é que eu faço para atender 5 mil pacientes em 1 hora? Terceiro, tenho comparado o computador. Tenho dito o seguinte: o computador ele não se coloca no lugar do outro, não tem empatia, enfim, ele tem todas as características que a Organização Mundial de Saúde usa para diagnosticar um psicopata. Tá? Eu aprendi isso com um advogado que eu gosto muito, porque comparou a pessoa jurídica ao psicopata. Tá? E eu costumo usar medicações antigas, dizendo que o meu paciente não é cobaia. Mas, por outro lado, sempre que eu estou receitando uma medicação, por mais antiga que ela seja, eu explico para o paciente que eu estou me baseando numa pesquisa da qual ele não participou. Então, eu preciso que ele mantenha um relacionamento comigo, me diga como ele está se sentindo, etc, etc, etc. E agora vai uma pergunta, que é o seguinte. Tá? Eu acho que um dos principais problemas para o desenvolvimento da medicina é que, quando o camarada está com dor de barriga, ele liga 10 vezes atrás da gente. Aí, se o tratamento funcionar e ele ficar bom, ele esquece que nós existimos. Então, ele não dá esse retorno ao médico quando ele tem o sucesso, o que é importante. E a minha pergunta é: o que nós poderíamos fazer quando eu digo para o paciente que se ele nunca usou aquele remédio, eu estou me baseando numa pesquisa na qual ele participou, é para estimular que ele me dê retorno. Eu gostaria de perguntar a você o que a gente poderia pensar para estimular o paciente a dar o retorno quando ele se sente bem. Pô. Alguma forma de transmitir ao paciente que ele precisa informar para nós isso, senão a gente fica sem saber o que funcionou. Um abraço. Obrigado, João Sampaio, obrigado.
Saul Cipel, acadêmico Saul Cipel, por favor. Boa tarde a todos aqui. Prazer em reencontrá-lo, Clóvis. E eu ter a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, com toda a sua experiência, principalmente no terreno no qual você atua há tanto tempo. Eu fiquei um pouco sensibilizado quando você falou nos meninos, nas meninas, atualmente, meninos e meninas atualmente no curso de medicina. E você usou um termo da formação profissional, que é o tornar-se pessoa. Como é que o curso de medicina, o que o curso de medicina investe para que esses estudantes, esse pessoal jovem, eles se tornem pessoas? Porque não é alguma coisa que se basta só por treinamento. Você falou num modelo, mas se ensina tanta coisa no curso de medicina. Existe agora, atualmente, você que conhece isso de forma muito ampla, algum processo em que se trabalhe essa questão do tornar-se pessoa, porque quase equivale a uma psicoterapia. Você recebe pessoas de vários locais e que é cuidada por profissionais médicos que são seus professores, e há alguma inteligência aí que tem uma avaliação de qual é essa competência, como é que são esses profissionais que ensinam, e o que é levado do ponto de vista da em-relação pessoal, no sentido de que eles se tornem indivíduos sensíveis, que, além de se fazer o diagnóstico, atuarem como médico dentro da preocupação com o problema da doença em si, como olhar para essa pessoa que tem a doença, não tem só isso aí. Ela é uma pessoa também e precisa ter esse cuidado. Obrigado, Saul Cipel. Estimado acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu. Boa tarde a todos. Eu tenho a impressão que o tempo está muito exíguo e eu não quero gastá-lo. Prefiro ouvir o professor Constantino, mas talvez resumir ao máximo o meu pensamento. O senhor deixou claro a definição do jovem atual, que ele é muito individualista. Eu acho que nós poderíamos acrescentar que o jovem atual é muito imediatista. O jovem atual não gosta da escada. Ele quer já ser chefe, já quer dominar o ambiente, etc. Então, eu gostaria de acrescentar isso daí. O senhor deixou também bem claro a importância do ensino da ética médica, que é tão deixado para trás, segundo minha ótica, e tem muito tempo de vida universitária. E eu vi também aqui, para terminar, eu vi várias frases em várias línguas, e eu tive o prazer de fazer meu mestrado na França, e eu guardo uma frase que talvez sirva para esse momento da medicina e da transição, e como é volátil as verdades. E a frase é a seguinte: dans la médecine, comme dans l'amour, n'est jamais, n'est toujours. Dentro da medicina, e como no amor, nem sempre, nem nunca, nem sempre. Obrigado, gostaria de ouvi-lo. Obrigado, Pompeu. Agora, com a palavra, a doutora Darcilene Amorim. Olá, sou Darcilene Amorim, sou advogada e farmacêutica. Queria inicialmente cumprimentar o professor Clóvis pela excelente explanação e dizer que de tudo que eu já ouvi sobre bioética, nada foi tão tocante, tão profundo, tão cirúrgico como que ele colocou aqui. Compartilho como farmacêutica de algumas dores dos profissionais médicos na questão da adesão do paciente ao tratamento, né, desse acompanhamento, e que muitas vezes essa falta de comunicação e letramento do paciente, no sentido de entender que ele tem que dar esse feedback, leva às vezes o médico a uma judicialização, e no meu entender, injusta, né? O médico brasileiro ele não está preparado para trabalhar de forma defensiva, ele simplesmente medica, ele simplesmente exerce a sua atividade como a sua formação. Temos alguns desafios no mundo atual, dentre eles, eu vejo uma fotografia muito clara. Nós temos uma vanguarda de médicos em que os princípios bioéticos estão muito bem firmados, e aí a gente tem que agradecer as boas academias. Nós temos os futuros profissionais, em que eu imagino que a bioética precisa ser fortalecida,
precisa se trazer, transportar esse aluno para o mundo real, né? Eu sempre falo, vamos dar o spoiler do mundo real. O mundo real é que, se você não for um profissional que tem os seus princípios ali muito bem alicerçados, você já vai ser judicializado, além de trazer outros problemas para os pacientes, enfim, com vários efeitos aí devastadores. Mas nós temos um grupo de médicos que foram formados e que estão atuando fortemente, sem estar fortalecidos, embasados por princípios bioéticos. Isso tem abarrotado o judiciário, isso tem trazido uma deficiência no atendimento médico, uma descredibilidade do profissional. É uma parcela que eu acredito que não seja muito grande, uma parcela pequena, mas tem impactado, e eu sempre digo que aquele que faz mal, ele acaba contaminando toda a percepção que os outros têm sobre a categoria. Isso é muito preocupante. E a minha pergunta é: o que fazer no caso desses profissionais? Se o professor entende que a gente deveria positivar alguma norma no sentido de buscar uma punição baseada em alguma norma específica, ou se os princípios bioéticos ainda conseguem alcançar esse profissional de modo que ele se converta, né, aquele momento inicial, aquele amor pela medicina dentro de tudo aquilo que foi colocado aqui. Esse é o meu questionamento. Muito obrigada e parabéns, e lamento muito não termos aqui esses profissionais mais jovens que estão atuando no mercado para ouvir o que foi colocado aqui, esse manjar da bioética que foi colocado aqui, em que nós fomos privilegiados. Muito obrigada. Obrigado, doutora Darcilene. Antes de passar a palavra para o doutor Constantino fazer a sua conclusão, permitam-me mais 3 rapidíssimos avisos em 30 segundos. Primeiro deles, aproveitando toda a bancada jurídica, marquem na agenda, 7 de março de 2025, faremos um simpósio, se Deus permitir, na Faculdade de Direito de São Paulo, onde comemoraremos a Academia de São Paulo 130 anos. Tá? E teremos um simpósio voltado para a parte jurídica e para a parte médica. Temas genéricos, obviamente. Então, não será aberto ao público. Só precisa fazer inscrição depois que nós vamos detalhar, mas coloquem na agenda, será uma honra muito grande ter expressiva representação da área do direito também. O outro rápido aviso é o seguinte: convido a todos para a próxima reunião, dia 8 de maio. Nós teremos aqui uma palestra do professor e acadêmico Carlos Alberto Long, que teve que se ausentar, estava aqui conosco até agora. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Santa Casa de São Paulo. Ele vai falar sobre um tema de vanguarda, que é a aplicabilidade do conhecimento molecular na atual prática médica. Então, convido a todos que aqui estejam presentes. E, para terminar, essa lacuna que não há esses médicos que você citou, jovens aqui para escutar, sabe as palavras do doutor Constantino, ela pode ser mitigada, e vai ser mitigada, porque ainda nesta semana, essa tertúlia e as intervenções de vocês estarão gravadas no site da Academia de Medicina de São Paulo, que é acessível a todo o planeta. Qualquer parte do planeta pode acessar essa apresentação que foi feita aqui hoje pelo doutor Constantino. Passei dos 30 segundos, foram 45. Constantino, com você a palavra. Quantos segundos eu tenho, presidente? Teoricamente já terminou, mas você tem quanto você quiser agora, desde que também não fique até a noite. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas. Bem, nós estamos aqui com uma bancada de médicos e advogados. Dizem que, eu sempre falo isso, quando um médico e um advogado se encontram, um dos dois está com algum problema, não é? Mas hoje, ou os dois. Mas hoje nós estamos numa situação mais harmônica, de conforto.
tentando debater coisas muito importantes para a nossa convivência. Eu quero registrar, com a sua licença, senhor presidente, a presença do meu assessor especial da presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Rafael, que está ali, me ajuda em todas as tarefas da presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós somos 44 mil pediatras no Brasil. Isso me dá um trabalho muito grande. E eu continuo trabalhando, né? Não é só a presidência. Então, o Rafael me ajuda muito, obrigado. Hoje ele está aqui, inclusive, me ajudando. Se nós não absorvermos a reflexão e a pluralidade e os conceitos da bioética, em poucas décadas o nosso planeta estará destruído. Isso é patente, né? Nós estamos vendo aí a questão climática, que as pessoas só dão atenção teórica, mas não nenhuma atenção prática. Mas isso é apenas para colocar nesse início das respostas. Flávio, eu te agradeço muito a sua menção de parabenização. Eu fico muito honrado com as suas palavras, fico muito feliz com as suas palavras. Juarez, nós militamos juntos no passado, né, eleições, Associação Paulista de Medicina, Conselho Regional de Medicina, trabalhamos juntos em várias ocasiões, né, no associativismo e também em relação ao Conselho de Medicina, e tem sido sempre muito gratificante para mim conviver com a sua sabedoria, não só da sua especialidade, como também da sua compreensão do que é uma relação médico-paciente, do que é uma relação dos médicos e a sociedade. Você realmente me traz uma honra muito grande de estar aqui comigo, tendo me ouvido hoje. Eu fico muito feliz com isso e, nesse momento, vendo você, eu faço com que aquele passado interessante nosso volte para a minha memória. Foi muito gratificante. Muito obrigado. E eu quero parabenizar pela sua penetração profissional, nacional e internacional em relação à sua especialidade. Nós acompanhamos toda a sua evolução científica ao longo dessas décadas. Quero te parabenizar também. Piero Franco está aqui do meu lado, convivemos muito, né? E também em menções relacionadas às associações, a essas forças que se uniam, né, no passado para tentar fazer com que a medicina pudesse estar sempre a trilhar caminhos éticos e caminhos efetivos para a assistência médica do nosso país. Estivemos aí durante um longo tempo, por razões profissionais, afastados, né? E você falou bastante nesse momento, que eu também fui refazendo a minha memória, Piero Franco, para retornar àquele passado que me é tão gratificante, do qual você fez parte muito importante, me ajudando, inclusive, em algumas situações que eu te consultei como especialista, né, neurocirurgia, em relação a alguns problemas familiares. Eu te agradeço. Você falou em simplicidade, e eu imediatamente me lembrei, Pinheiro Franco, do Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o máximo da sofisticação. Quem vê o traço de Leonardo da Vinci vê um traço simples, mas é extremamente sofisticado. Então, essa frase é dele. Ela me veio à memória assim que você falou em simplicidade. Te agradeço aí as suas considerações. E você perguntou do relatório Flexner, né? Bom, eu acho que nós não teremos essa oportunidade aqui, não. Nós não temos essa vontade política para que isso ocorra. Pelo contrário, nós temos vontade política muito tenaz para que isso não ocorra, né? Hoje em dia, as faculdades de medicina estão sendo abertas a rodo por força dos empresários da educação, em relação a um negócio extremamente lucrativo, que é abrir faculdade de medicina para 100 alunos, 150 alunos, que pagam uma fortuna por mês, né? E isto faz com que os empresários da educação sejam estimulados a isso,
e, obviamente, encontram respaldo no Congresso Nacional de uma maneira extremamente simples, e é uma luta das entidades médicas para que isso pare, mas é muito difícil. Está aí o Akira também, o Jurandir, que falamos sempre nesses assuntos, nós não vamos encontrar guarida para que isto seja detido. Infelizmente, aquela situação do início do século XX não se repetirá aqui no nosso país, infelizmente, né? Jurandir, é uma satisfação estar com você, nós estamos sempre juntos na Associação Médica Brasileira, já estivemos juntos lá no Paraná, numa certa época aqui, quando eu fui convidado para fazer lá umas palestras, você nos recebeu tão gentilmente, generosamente na Associação Paranaense de Medicina. E eu gostaria de lembrar, Jurandir, quando eu olho para você, eu vejo um presidente emérito da Associação Médica Brasileira. Você é um presidente emérito da Associação Médica Brasileira. E essa figura, bom, não sei se todos sabem o motivo, não vou explicar aqui, de eu chamá-lo de presidente emérito, mas realmente é como eu vejo, além de tudo, de outros atributos, o Jurandir. Akira foi meu calouro, né? Foi meu calouro na Escola Paulista de Medicina. Eu me lembro do Akira atravessando a rua ali, aquela rua Napoleão de Barros, de bermuda, sandália havaiana e fumando. E ele já era grande, então a gente falava, não vamos mexer com esse japonês não, porque ele é muito grande, né? Melhor deixar ele, não vamos nem cortar o cabelo dele. Mas, Akira, você realmente é uma pessoa que mora no meu coração. Nós, além da nossa convivência naquela época, você convive comigo, eu convivo com você nesses períodos todos das últimas décadas dentro do Conselho de Medicina, dentro da Associação de Medicina, Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina. Akira, a sua pergunta ortopédica sobre o prontuário único é o desejo de todos nós. Portugal está tentando fazer com que isso ocorra, mas isto por interferência da Assembleia da República. Prontuário único, no meu modo de entender, Akira, não depende de conselho, não depende de políticas relacionadas a algum tipo de entidade relacionada à classe médica ou qualquer entidade relacionada à assistência à saúde, mas depende de uma política de Estado. Até porque prontuário, desde o final do prontuário médico, o nome correto não é prontuário médico, é prontuário do paciente, porque ali estão registrados fatores extremamente importantes, cujo conteúdo pertence ao paciente, e quem faz registro ali não é só o médico, é o fonoaudiólogo, é o fisioterapeuta, são os 16 profissionais da saúde que existem hoje, né? E é prontuário do paciente, cujo conteúdo pertence ao paciente. E hoje o prontuário do paciente é um dos documentos incluídos em lei federal no Arquivo Nacional, né? Quem não conhece o prédio do Arquivo Nacional, lá no centro do Rio de Janeiro, que foi antigamente a Casa da Moeda, né? O prontuário do paciente é um dos documentos contidos no Arquivo Nacional. Então, nós temos que prezar por esse documento, mais importante de todos os documentos médicos, e isto é uma mensagem que nós temos que passar para os nossos alunos. Então, Akira, não é nem política de governo, é política de Estado. O prontuário médico é segurança do cidadão, porque se a Constituição da República diz que saúde é um dever de Estado, o registro da sua saúde é um dever de Estado. Então, sem que o Estado, não um governo só, sem que o Estado assuma essa responsabilidade, nós não teremos o prontuário único, que seria uma coisa que me daria segurança de eu ser atropelado lá em São Luís do Maranhão e o meu prontuário chegar lá na hora, né? É só apertar um botão. Almeida Prado, você é um grande companheiro de grandes jornadas no Conselho de Medicina, nas delegacias do Conselho de Medicina, em debates mais íntimos entre nós, em mesas de discussão informais. Você é um grande companheiro, foi um grande companheiro, continua sendo um grande companheiro, e é uma pessoa com quem eu sempre converso por telefone. A gente não tem tido grandes oportunidades de encontros pessoais, mas por telefone nós sempre conversamos, né?
a relação médico-paciente é fundamental na assistência médica. Mas a relação médico-paciente também é fundamental e é eficaz quando bem utilizada na assistência médica por telemedicina. Hoje, inclusive, eu tive um debate com os alunos sobre telemedicina. A telemedicina, quando bem utilizada, seguindo as regras atuais, ela é uma modalidade de assistência médica efetiva, funciona. E é claro que não em todas as oportunidades, mas funciona. E você falou, João, sobre medicina não ser comércio. Não é mesmo. Inclusive, eu fico muito triste quando eu vejo a confusão que se tem em relação ao símbolo da medicina, Asclépio, que é o cajado e uma cobra, se confundindo com o símbolo de Hermes, que é o cajado e duas cobras e duas asas. Hermes é o deus do comércio. Eu vejo em filmes americanos, quando tem um consultório médico, na porta está lá o símbolo do Hermes, né, se confundindo com o símbolo da medicina. Eu já escrevi artigos sobre isso, inúmeras pessoas já escreveram artigos sobre isso, mas as pessoas continuam se confundindo, né? Então, o símbolo da medicina é Asclépio, o símbolo do comércio é Hermes, é diferente, né? Duas cobras e uma cobra só. Nós não somos comércio, né? Eu pergunto para os alunos, o que você será dele, do outro que vai ser médico também? Vou ser concorrente. Não, você vai ser colega. Este é o ensinamento que deve ser colocado. Você vai ser colega, né? Agora, o João, o paciente volta se ele tiver vontade de voltar. Eu, quando levo o meu carro para fazer revisão, eu só retorno uma semana depois se continuar com defeito. Senão, eu vou só no ano seguinte. E nem ligo para o consultor que me revisou o carro, né? Infelizmente, João, eu também, como pediatra, queria receber o retorno 36 horas depois. Olha, o nenê melhorou tanto, sou tão agradecido ao senhor, doutor, mas não, ninguém faz isso. São raros os que fazem isso, não é, Juarez? São raros os que fazem isso, e é um desprendimento da pessoa, né? É uma questão pessoal, as pessoas se sentem na obrigação ou na afetividade de fazer esse retorno espontâneo, mas a grande maioria não, né? Nem nós fazemos quando vamos no médico, imagine os nossos pacientes, né? Mas foi muito importante você ter colocado isso, me deu oportunidade para falar, inclusive, do símbolo da medicina. Saul, meu grande mestre Saul, meninos e meninas, é assim que eu chamo aqueles meninos, porque poderiam ser meus netos, né, Saul? Aqueles alunos que eu tenho poderiam ser meus netos. Infelizmente, aquilo que nós tínhamos quando nós aqui resolvemos fazer medicina, que é o traço vocacional, nós queríamos ser médicos mesmo, porque medicina para nós, ou melhor, ser médico para nós era uma coisa que vinha de dentro, vinha da alma. Hoje em dia, esses meninos e meninas não têm. Eles não têm traço vocacional. Eles entram na faculdade de medicina por inúmeros motivos, alguns por traço vocacional, mas muitos vão ali de maneira automaticamente, às vezes por algum tipo de estímulo, entre aspas, familiar, né, para que sejam e se tornem médicos. E tornar-se boas pessoas, Saul, tinha que vir do berço. Se eles não são pessoas boas com as suas famílias, não se tornarão pessoas boas dentro da universidade ou, mais ainda à frente, na sua profissão. É claro que nós não vamos desistir de lutar. Eu e a professora Ana Azul, na nossa disciplina, nós lutamos para que isso ocorra. Mas é muito difícil, porque hoje em dia o pensamento é individualista e imediatista. Alguém falou no imediatismo, foi o Pompeu, né? O Pompeu falou no imediatismo. Eles são imediatistas, né? Eles não leem um artigo, eles leem o título, né? Eles não olham a essência de um texto, eles olham uma palavra ou duas do texto e frequentemente interpretam errado. Eles são realmente individualistas e imediatistas. E agradeço as suas palavras também, Pompeu. E, João, foi um prazer vê-lo aqui. Espero que você
e sua esposa Ana estejam sempre bem. Doutora Darcilene colocou aí umas questões, ela usou uma expressão que eu não tinha usado aqui hoje, ninguém tinha usado, que é a questão do letramento, né, doutora? Letramento é um conceito universal atualmente de comunicação entre as pessoas, né? Isso pode ser por escrito, pode ser por gráficos, pode ser na palavra dita ou ouvida, pode ser, enfim, por tato, pode ser de todas as formas. Existe o letramento funcional em saúde, que é o letramento, não é, professor Jorge? Nós tivemos uma dissertação de mestrado com este tema, letramento funcional em saúde, que é a forma com a qual nós podemos nos comunicar e não informar, nos comunicar com os nossos pacientes para que eles nos compreendam a nossa hipótese diagnóstica, a nossa proposta terapêutica e possam compartilhar conosco a tomada de decisão. Isso se faz através de um letramento, palavra dita, palavra escrita, desenhada, a gente se comunica de acordo com a possibilidade cultural da pessoa. Então, foi muito bom, doutora Darcilene, a senhora lembrar isso. E a senhora falou em punição. Nós temos hoje, no Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, 115 artigos deontológicos, né? Os médicos que infringem um desses 115 artigos estão sujeitos a uma punição administrativa, né? E são várias penas, que vai até a cassação do registro profissional. Os médicos também estão sujeitos ao Código Civil e ao Código Penal, né? Então, eu acho que mecanismos de punição já existem, né? E eu fiz parte do Conselho Federal de Medicina, doutora, durante alguns anos, cheguei a ser vice-presidente, e eu tive sempre a infelicidade de registrar que, por ano, quase 80 médicos tinham seus registros cassados nesse país, né? Isso é de uma tristeza muito grande, e nós lá, naquelas sessões de julgamento, ao encararmos essas pessoas que estariam estariam na iminência de terem os seus registros cassados, isto nos trazia uma tristeza muito grande. Naquela época, né? Hoje em dia eu não sei como é que estão essas estatísticas, mas naquela época girava em torno disso e nós nos emocionávamos muito. Não vejo necessidade de adições, doutora, em relação a mecanismos punitivos, né? Eu costumo dizer quase terminando, viu, presidente? Não fale e fica tranquilo para mim, hein, que aí eu... Pois é, eu acabei esquecendo o que eu ia dizer, mas... eu costumo dizer para os alunos o seguinte: não tenham medo de serem avaliados, de fazerem provas, de responderem questões, de serem entrevistados. Vocês vão ser avaliados a vida inteira pelos seus pacientes, não é? Então, ter medo de algo que é inerente à sua profissão, não tenham medo disso. E, obviamente, que os mecanismos punitivos que nós colocamos para eles, nós projetamos para eles as possibilidades de punições que eles têm, quais as chances de um médico que é contumazmente infrator ser cassado, né? E tudo isso nós mostramos para eles, e eles vão se inteirando disso, e, obviamente, nós esperamos que eles tenham e assimilem um conteúdo preventivo em relação a isso. Eu sempre digo para eles, procurem não se envolverem em encrencas. E eu lembro sempre a máxima do Hipócrates. Procurem, vocês serão processados, vocês nunca serão, nunca não é uma palavra boa, como disse o Pompeu, mas vocês serão, de forma muito mais diluída, demandados judicialmente ou mesmo administrativamente, se tiverem uma boa relação médico-paciente, mesmo com desfecho desfavorável, né? E se entenderem o paciente não como um inimigo em potencial, e sim como alguém que precisa da ajuda de vocês.
E, obviamente, vocês terão que entender as minúcias da sua profissão, não apenas do ponto de vista técnico-científico, e sim as minúcias do próprio cotidiano da assistência à saúde. Portanto, não se cansem, voltem para casa à noite, quando forem médicos, depois de um dia de trabalho, com a sensação de gratificação, dever cumprido. Durmam sem ter a sensação de que poderiam ter feito algo mais que vocês sabiam que poderiam ter feito. Obrigado, presidente. Bom, uma vez mais, eu agradeço ao acadêmico Clóvis Francisco Constantino por essa brilhante tertúlia que ficará na memória da nossa academia. Agradeço a todos os presentes, aos acadêmicos e, de modo muito carinhoso, à bancada de advogados que aqui se encontram. Como mimo, eu deixo registrado aqui num pequeno, mas querido certificado de participação ao palestrante. Muito obrigado a todos e até a próxima reunião.